Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe e Bebê. A gente vai abrir o programa de hoje falando sobre um tema muito importante e que gera muitas dúvidas entre as mulheres, principalmente as mamães que já tiveram um filhinho e aí depois estão assustadas, com medo de não engravidar novamente. E aí o que faz? Então, eu trouxe o Dr. Luiz Fernando Fraceto. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Mariana. Obrigado pelo convite. Boa tarde à nossa audiência. Nosso ginecologista e obstetra para nos ajudar a compreender um pouquinho sobre os métodos contraceptivos depois da gestação, porque depois da gestação vem a amamentação. E aí, o que pode e o que não pode, doutor? Então, Mariana, esse é um tema muito importante, porque após uma gestação, o ideal é que a mulher não tenha filhos pelo período de 2 anos. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomenda que o intervalo entre um parto e outro seja de pelo menos 2 anos. Então, à medida que passa o período pós-parto, a mulher, o casal vão voltar a ter a vida sexual deles, né? E exige, dessa forma, uma prevenção de uma nova gestação para que a mulher possa amamentar, seguir com o período pós-parto, os cuidados do primeiro ano de vida, para só depois, então, planejar uma segunda gestação, se assim o casal quiser, né? Porém, Mariana, nem todos os métodos podem ser utilizados nessa fase. Então, a gente tem que orientar o casal, orientar a mulher a usar o método adequado para que não interfira com a amamentação. Entendi. E muita gente fala... não precisa tomar nenhum remédio, não precisa fazer nada, porque enquanto a gente amamenta, a gente não engravida. Olha que eu já vi muita gente amamentando, engravidando mesmo, sendo no comecinho. Sim. Não, com certeza. A lactação, né, a amamentação é um método contraceptivo, protege contra a gravidez, mas não tem uma eficácia muito alta. Então, a mulher que está amamentando plenamente, exclusivamente, e não está menstruando, ela está protegida contra a gravidez, porém, com um percentual de falha um pouquinho mais alto. À medida que a mulher vai diminuindo a amamentação, que o bebê vai voltando, vai começando a alimentação, a introdução alimentar, a tendência é voltar à menstruação, voltar à ovulação. O que pode acontecer é a mulher ovular antes de menstruar. Nesse caso, ela vai ser pega desprevenida. Exatamente. Então, a gente nunca recomenda ficar só com o método da amamentação. A gente recomenda associar um outro método para que aumente a segurança e esse casal possa ter uma gestação planejada e não uma gestação acidental nesse período. Verdade. E quais são essas recomendações? O que é recomendado para esse período? Então, nós temos alguns métodos que a gente pode utilizar durante essa fase, tá, Mariana? O primeiro método, quando eu apresento assim para os minhas pacientes no consultório, é a injeção trimestral, que é um método feito à base de progesterona, então não tem estrogênio na composição, que é o hormônio que seca o leite, o hormônio que dá trombose. Então a gente pode usar essa injeção a cada 3 meses, que tem uma alta segurança, uma alta eficácia. Porém, isso é um ponto que as mulheres às vezes não optam por esse método por esse motivo, ele tende a ter um aumento de peso. O uso prolongado pode levar a osteoporose também. Então, é um método que a gente orienta das vantagens, né? Praticidade, usa a cada 3 meses, alta eficácia, porém, pode levar a osteoporose e ao ganho de peso, que é uma coisa que as mulheres normalmente não querem. Outra dificuldade desse método é porque ele demora o retorno à fertilidade. Então, se a mulher usa por 1 ano, 2 anos, depois se ela quiser ter outro filho, a tendência a voltar à fertilidade é um pouco mais demorado, tá? O segundo método que a gente apresenta para os pacientes é a pílula, é a mini pílula, a pílula somente à base de progesterona. Também não interfere com o leite, tem uma eficácia de aproximadamente 3%, assim, risco de falha do método de 3%, tá? Por ser uma pílula mais fraca, é uma pílula que a mulher tem que tomar muito certinho, então ela não pode descuidar do horário. Eu falo para ela que essa pílula é para aquela mulher que é muito regrada, que é muito consciente do seu horário, que não esquece, então ela pode ser utilizada também. Na maternidade, com cabeça, às vezes a gente nem dorme, tá virada. Nenê pequeno, muitos compromissos, horários do bebê. Mas tem mães e mães, pessoas e pessoas, né? Pra mim não ia dar certo, exatamente. Eu ia esquecer. Por isso que a gente sempre fala, é o aconselhamento da contracepção. A gente nunca indica um método para aquela paciente. Você a gente mostra, discute para a paciente, escolhe para cada paciente individualizado qual é o melhor método para aquela paciente. Tá? Não é o que a vizinha fez que eu vou fazer, né? Exatamente. É pra mim. O que funciona para uma mulher pode não necessariamente funcionar bem para outra mulher, tá? Que bom que nós temos várias opções, né? Nossa, graças a Deus. A terceira coisa que a gente fala, o terceiro método que a gente apresenta para os pacientes nessa fase é o DIU, tá? Tem 2 tipos de DIU. Tem o DIU não hormonal, que é o DIU de cobre ou cobre com prata, e o DIU hormonal, tá? Falando um pouquinho do DIU não hormonal, o DIU de cobre ou cobre com prata.
Ele tem uma duração de 5 anos a 10 anos, depende do modelo que a gente escolhe, tá? Para a audiência que não conhece, o DIU é um dispositivo intrauterino, então é um dispositivo que a gente coloca dentro do útero, num procedimento relativamente simples, faz em consultório mesmo. Introduz esse dispositivo dentro do útero e esse dispositivo vai lançar mão das suas propriedades para evitar a gravidez. No caso do DIU não hormonal, é o cobre ou cobre com prata, que vai matar os espermatozoides, desse modo prevenindo uma nova gravidez. Tem um índice de falha de aproximadamente 1 a 2%, tá? E ele pode aumentar o sangramento e aumentar a cólica menstrual da mulher. Falando sobre o DIU hormonal é um dispositivo intrauterino que, em vez de cobre, ele vai ter hormônio na sua composição. O mesmo hormônio da pílula, o mesmo hormônio da injeção que eu falei anteriormente. Esse hormônio, ele vai espessar o muco do colo do útero, evitando que os espermatozoides consigam atravessar o útero e chegar na tuba uterina para fazer a concepção. Né? Durabilidade de 5 anos, tá? Tem 2 modelos. Eu posso falar o nome comercial aqui porque só tem 2 modelos no Brasil de um único laboratório. É o Mirena e o Kailina. Eles são muito parecidos, o mesmo hormônio, a diferença é no tamanho e na quantidade de hormônio. O Kailina é um método um pouquinho mais novo, chegou no Brasil mais recentemente, ele tem um pouquinho menos de hormônio e ele tem um tamanhozinho um pouquinho menor. Então, bom para mulheres que não têm filhos ainda ou para aquelas que têm um útero menorzinho. Tá? Entendi. Qual é a vantagem desse método? Ele é mais eficaz do que o DIU não hormonal, então a taxa de falha dele é de 0,2%, tá? E tem uma durabilidade de 5 anos, e ele, ao contrário do DIU de cobre, do DIU não hormonal, ele diminui sangramento e diminui a cólica menstrual. Olha! Então, talvez seja um pouco mais confortável para as mulheres. Porém, tem hormônio na sua composição. Sim. Qual é o efeito colateral que esse hormônio pode trazer? Um pouquinho de acne, um pouquinho de dor no seio, aumenta a oleosidade do cabelo, enfim, os efeitos colaterais do hormônio que a gente tem. Entendi. É importante lembrar também, Mariana, que muita gente fala o hormônio pode dar trombose. Esse DIU, o hormônio dele não dá trombose. Pelo contrário, é indicado para mulheres que já tiveram trombose, inclusive. Olha só. Então, muita gente associa, eu tive trombose, não posso usar hormônio. Você não pode usar estrogênio. A progesterona, que é o hormônio da minipílula, da injeção que eu falei e do DIU hormonal, não dá trombose. Esse pode ser usado numa boa. Entendi. E daí, assim, tive meu bebê, quando já posso colocar o DIU? Então, a gente prefere colocar, em média, 6 semanas após o parto, 1 mês e meio. Quando é cesariana, a gente tem uma preferência de jogar um pouquinho mais pra frente, 3 meses após o parto, seria o período ideal para colocar. Porque também é um período onde está amamentando, já tem essa proteção da amamentação que depois, lá para frente, não vai ficar tão eficaz, mas no comecinho já é mais. Bem eficaz para aquela mulher que é amamento exclusivo, com certeza. Então daí a gente não corre tanto risco, né? Não corre tanto risco, exatamente. Entendi. Tá? E daí como que pode ser colocado o DIU? Pode ser colocado no centro cirúrgico com analgesia, também dentro do consultório? Como é que funciona o procedimento? É um procedimento relativamente simples, é o dia a dia do ginecologista colocar um DIU, tá? A gente pode fazer no consultório, que é um procedimento mais rápido. Então, eu sempre falo para os pacientes, para quem tem filho pequeno em casa que está amamentando, é mais fácil colocar no consultório por conta da questão da logística com o bebê pequeno. Dura mais ou menos uns 15 a 20 minutos o procedimento. Bem rapidinho. Dá um pouquinho de cólica, mas é tolerável. Na imensa maioria das vezes é super tranquilo de colocar. Para as pacientes que são um pouco mais sensíveis à dor ou para as pacientes que têm medo do procedimento no consultório, a gente recomenda colocar no centro cirúrgico com sedação. É um procedimento simples também, a função do ginecologista é a mesma, porém vai ter uma anestesia, uma sedação rápida de uns 15, 20 minutinhos, dorme e quando acorda já está tudo pronto. Nossa, que prático. Prático. A desvantagem é que tem que ter o jejum de 8 horas e tem a necessidade de internação em ambiente hospitalar. Entendi. Então passa pela burocracia de internar, de receber alta depois. Então, aquilo que eu falo, para quem tem filho pequeno, um pouquinho, a logística se torna um pouquinho mais complicada. Né? Tem que voltar logo para casa para alimentar o neném, né? Verdade. Doutora, adorei. Tem mais um método, posso tem falar? Mais, tem claro. mais um método, que é o implante contraceptivo. Sim. É um bastãozinho de plástico de mais ou menos 3, 4 centímetros que a gente coloca na parte interna do braço, fica logo abaixo da pele. É o mesmo hormônio que tem no DIU hormonal, que tem na pílula. Tem uma duração de 3 anos e tem uma alta eficácia. Para engravidar com esse método, a chance de engravidar é de 0,05%. Então, muito difícil que se engravide com esse método, alta eficácia. Nossa, adorei. Então, esses são os métodos, não tem mais nenhum? Não, esses são os métodos. Além dos comportamentais, camisinha, coito interrompido, tabelinha que a gente não recomenda porque a mulher não está tendo ciclo regular nessa fase. O coito interrompido eu acho bem arriscado também. É um índice de falha de aproximadamente 20%.
foi aí que nasceu a minha filha. Acontece. Então, assim, muito obrigada por esclarecer pra gente, por nos trazer todas essas informações. Obrigado. Adorei. Espero que você tenha gostado também. Se ficar com alguma dúvida, manda mensagem que a gente responde. Doutor responde, né, doutor? Com certeza. E nos ajuda a entender, mas busque um profissional para você estar protegida, estar tranquila. E quando quiser engravidar, daí fala com o médico, faz tudo certinho para não ter sustos. Obrigada, doutora. Até o próximo encontro. Obrigado, até mais. Agora eu trouxe uma mamãe de 2 meninas, médica, dona de casa, esposa, que responde todas as perguntas do Minuto Mamãe e Bebê para nós. Sim, é uma super mulher. Nath, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Muito feliz em estar aqui. Obrigadão mesmo. Nath, achei muito legal esse tema que você quis trazer para nós e eu também acho muito bom porque muitas mulheres passam por isso. Poxa, eu sou autônoma e tenho um bebê, tenho um filho maior. Como é que eu faço? Eu quero saber, Nath, me ajuda a entender como é que tu dá conta de tudo, como é que foi, assim, retornar ao trabalho, porque tem a parte da estrutura e tem também a parte emocional. Então, são vários fatores, né, Nath? Sim. Na realidade, a gente estrutura tudo muito no sentido de... primeiro é a rede de apoio, que é muito importante, né? Que eu só consigo por causa disso, senão eu não conseguiria. E tenho meus pais que me ajudam muito, tenho quem me ajude em casa, o meu marido também super faz a parte, assim, dele, né? E também organizar um pouquinho da vida profissional, né? De forma a gente dar prioridade àquelas coisas que a gente quer continuar, né? Então, assim, eu dei prioridade para gestantes, né? Que são as pessoas que a gente tem um acompanhamento mais prolongado, então precisa ter esse cuidado, né? Fiz questão de avisar desde o início da gestação que eu estava grávida, então tiveram muitas que optaram por ir com outro médico, teve outras que optaram por ficar comigo e no fim, graças a Deus, só foram 2 que eu acabei não conseguindo fazer o parto. Bom, né? Mas assim, ter realmente tudo organizado em casa, os horários, né? Conseguir uma forma de amamentar a bebê, fazer reserva de leite. Então, isso tudo é essencial para a gente poder ter o filho e conseguir retornar ao trabalho, né? Porque acontece que, assim, o período que a gente está grávida, a gente acaba pensando em muitas outras coisas, menos essa parte. Exato. E é aí que a gente tem que começar a pensar para que haja a organização. Por exemplo, você falou sobre o leite. Não vai ser, eu vou voltar a trabalhar amanhã e agora o que eu faço? Exato. Não, você já tem que ir vendo bombinha, já tem que ter um estoque, já tem que treinar a pessoa que vai cuidar da criança. Desde a primeira mamada, assim, o leite que sobrava já fui guardando, né? A gente tem muito leite no início, né? Muito, então, e tem que aproveitar. Tem que aproveitar, né? Saber como estoca, saber como armazena, retirar de forma correta para poder aproveitar tudo aquilo ali. Então, isso foi bem importante. Tanto o meu marido quanto o meu pai, que é quem consegue dar mamar para ela também, treinaram desde os primeiros dias que legal, também. Né? E outra coisa que eu acho assim importante falar é que assim eu sou autônoma, né? Sim. Então todas as mulheres autônomas acabam tendo que voltar um pouquinho antes ao trabalho, né? Então é uma coisa que a gente não consegue ficar 6 meses longe, a não ser que tenha uma organização muito grande, mas eu nem queria ficar tanto tempo longe, né? E isso que pesa também, assim, sabe? Porque eu acho que para a maternidade ser feliz tem que ter um pouco de tudo, assim. Exato. Eu não posso ser só mãe. Eu amo ser a Mariana que trabalha. Exatamente. Assim como você ama suas grávidas. Exatamente. E daí, que mãe feliz que é aquela que não está fazendo tudo que ela ama, que ela gosta. Né? Aí, poxa, eu sinto saudade de atender as minhas gravidinhas, eu sinto saudade de fazer isso, de fazer aquilo. Então, lógico que a gente sabe que no começo a gente não vai conseguir fazer tudo na mesma intensidade que a gente fazia antes. Claro. Mas poder organizar para que haja um pouquinho de tudo, né? Com certeza. E também, assim, né, querendo ou não, as próprias pacientes entendem, né, que tu está nesse momento. Então, elas sabem que as pacientes que eu consegui atender, por exemplo, eu atendi o primeiro parto, a Iná tinha 7 dias. Ai. Então, foi 1 semana depois do parto. 1 semana, Nath! Então, assim, mas assim, a paciente sabia que eu chegaria um pouquinho mais adiantada, ela estaria adiantada. Tenho a enfermeira obstétrica que me ajuda, que é a Silvia, que é maravilhosa. Então, tem tudo isso que a gente acaba tendo uma rede de apoio em todos os lados, né? Sim, porque não é fácil. A gente sabe que tem amamentação, que dói, que às vezes acontece fissuras e depressão pós-parto. Privação de sono. Exatamente. Né? E daí, assim, às vezes tá acabada. E como que eu vou voltar a trabalhar e não tenho ninguém para me ajudar? Então, eu
Eu passei por isso e hoje eu digo assim para todo mundo, até por isso que existe o Minuto Mamãe e Bebê, para a gente dar essa informação para as pessoas, para se programar durante a gestação, para não pensar só no enxoval, não que não seja gostoso, não que não seja importante, mas guardar um dinheiro para uma consultora de amamentação. Com certeza, essencial. Para você fazer uma atividade física depois, para, né, toda a parte do assoalho pélvico, tudo mais. Então, assim, tem coisas que a gente não... fazer o planejamento, né? Exatamente, porque depois não é, tem que voltar do trabalho, e agora? As pessoas só pensam quando já estão voltando. Exato. E também, assim, para quem hoje em dia tem muita paciente que faz um planejamento para a própria gestação, né? Então já começa a pensar, eu recebo muitas pacientes que chegam no meu consultório assim, eu planejo engravidar em dezembro do ano que vem. Então, tu tem tempo até lá, né? Então, assim, e o que eu vou ter que fazer para essa gestação, né? Então, vai acontecer isso, as consultas são assim, assado. A gente pede para consultar com nutricionista, com fisioterapia pélvica, com exatamente isso que tu disseste, né? E querendo ou não, tudo é um investimento. Com certeza. Né? Então, para a pessoa realmente se organizar, assim. Por isso a gente fala que é tão importante também essa consulta pré-concepcional, né? E que ela seja um pouco antes de quando tu queres engravidar o mês que vem, por exemplo, né? É verdade. E assim, você lida com muitas gestantes, com muitas puérperas, mas é diferente quando é na pele? Totalmente, né? Totalmente diferente. E eu sempre falo, assim, é claro que a gente olha às vezes até por essa questão de mídia social, enfim, poxa, ela voltou com 7 dias, ela faz atividade física. Cobra comparação, mas assim, né? Existe muito cansaço atrás, né? A gente tem que priorizar algumas coisas. Por exemplo, eu quando vou malhar, não é todo dia que eu vou, tô super animada, queria estar aqui. Não, né? A gente vai na obrigação mesmo. Focando na saúde. Focando na saúde. Eu preciso, eu vou, né? Exatamente, né? Faz tudo de forma que seja mais leve também, então assim, também não se exigir demais, né? Sim. Então tem coisas assim que não dá para fazer, né? Por exemplo, né, eu estou trabalhando hoje em dia, eu trabalho 4 turnos, né? Mas eles são turnos bem curtos, assim. Então, claro que eu tenho uma agenda de espera e as pessoas às vezes ficam chateadas de não estar conseguindo consultar logo. A gente quer a night, doutora. Mas assim, é uma prioridade que eu coloquei na minha vida. O aleitamento até os 6 meses tem que existir e eu vou respeitar isso, né? Sim. E assim, você falou das mídias sociais e tudo mais. Às vezes também existe essa comparação de me comprar, poxa, a Nath conseguiu, eu não consigo. Então, assim, a gente ir no limite e respeitar o nosso limite também e a individualidade de cada um. Exato. Óbvio que a gente tem que se programar e tem que dar um jeito e driblando as situações para conseguir, mas eu não vou conseguir o mesmo que você não vai conseguir. Então, assim, a gente entender que cada família é única. Você tem a sua mãe, você tem pai, então você consegue. Eu, por exemplo, não tive ninguém, então assim, não tinha como, não conseguia naquele momento. E tudo bem. Tudo bem, exato. Ou a gente se adapta como dá, né? Poderia colocar numa creche, e foi escolha minha ficar com ela em casa. Então, assim, a gente tem que ver o que faz bem para nós e se organizando. Funciona, exatamente. Né, também, né? A mesma coisa que a gente fala em relação a essa questão de amamentação, assim, então... tem pessoas que não adaptam conseguir dar de outra forma. Tem bebê que não aceita, né? Também a gente tem que ver que bebê que vai nascer, né? Vai ser um bebê bonzinho, vai ser um bebê que vai ser mais difícil, vai ter cólica, não vai? A gente nem sabe como é que vai ser criança, né? Quando eu falava com as pacientes, assim, as que estavam para ganhar muito pertinho de mim, eu falava assim, eu não sei como é que a Iná vai ser, mas dentro da minha expectativa, eu acredito que vou conseguir fazer tal e tal coisa, né? A começar pela data do parto, porque eu tinha certeza absoluta que ela ia vir muito cedo, né? No fim das contas, fiquei lá até 40 semanas e 3 dias esperando. Olha aí como a gente não tem controle das coisas, a gente não sabe. Tem coisas que a gente consegue programar, mas tem outras que não dá. Então, a gente tem que ter plano A, plano B, plano C. Exatamente, é assim que funcionou, assim. Então, e até hoje, assim, eu sei que eu tenho um bebê que não é mais recém-nascida, mas ela tem 3 meses e meio em casa. Eventualmente, assim como pode acontecer com a filha maior, assim como pode acontecer com algum familiar, com o marido, a gente precisa eventualmente se ausentar, eventualmente, né? E aí é uma questão de ter rede de apoio ao redor, que inclusive também para as pacientes a gente tem, né? Então, assim, se eu não puder estar no teu parto, quem que pode estar? Fulano, ciclano e beltrano. Então, que ótimo. Tu não deixa assim, a paciente sem uma solução, sem uma saída, né? Tu apresenta, não, eu vou estar contigo até esse momento. Se acontecer isso ou isso,
tem isso e tem aquilo. Temos então, essa opção. Ótimo, fica tudo organizadinho e passa segurança para nós também, Com certeza. Nath, olha, parabéns. Obrigada. Você realmente inspira a gente, porque eu acho que a mulher, ela não pode realmente deixar de ser mulher, não ser apenas mãe. Ser mãe é muito bom, mas a gente tem que ter tudo, assim, sabe? Um pouquinho de tudo. E eu vejo isso muito em ti, assim, voltar a trabalhar, ser esposa, ser filha, ser mãe da mais velha também, ser filha. Sim. Então, não apagar as outras funções por uma. Então, parabéns. Muito que obrigada. bom que você tem essa rede de apoio maravilhosa. Obrigada por dividir conosco um pouco dessas dicas. E espero que você tenha gostado. Siga mandando suas perguntas, que é essa médica que nos ajuda a compreender tudo sobre o universo da ginecologia, as tentantes, as gestantes. Muito obrigada e até o próximo encontro. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. Nós recebemos muitas dúvidas, muitas perguntas sobre a causa das mulheres não estarem conseguindo engravidar. E as pessoas pedem ajuda, querem entender um pouco mais sobre esse assunto. E eu, como escuto todas as minhas tentantes e tento ajudar, trouxe uma profissional maravilhosa para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Karina, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Maria. É um prazer completar esse time aqui de vocês e estar sempre trazendo informação de qualidade para todo mundo. Verdade. Tenho certeza que você vai contribuir muito aqui no nosso time. E esse primeiro assunto que a gente escolheu sobre as tentantes, negativo, 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 e assim, abala muito, né? As mulheres sonham tanto com a gestação. Não acontece. Por quê? Me ajuda a entender, ajuda a explicar para essas mulheres. Parece que cada vez mais isso acontece, né? Antigamente era, nossa, eu parei de tomar anticoncepcional e logo engravidei. Nem estava tentando, nem esperava. Né? Eu sempre brinco que tem a filha da vizinha, da prima, da mãe que engravidou de primeira, né? E aí a pessoa fica, por que comigo isso não acontece? E eu particularmente, né, eu acho que tem 3 fatores aí que são importantes para essa dificuldade, né, que as mulheres estão encontrando para engravidar. A primeira é que as mulheres estão deixando para engravidar mais tarde. Então, antigamente, com 20 anos, 25, né, todo mundo já estava engravidando. Hoje, primeiro vem a carreira, ou tem algumas coisas, né, que vêm antes da maternidade. Então, as mulheres estão deixando para engravidar, principalmente depois dos 35 anos. E fisiologicamente, a mulher ela começa a ter um envelhecimento mais rápido do sistema reprodutor depois dos 35. Então, esse já é um fator que tem um peso maior. O segundo ponto é que foi usado muito indiscriminadamente e por longo tempo o anticoncepcional. Então, a geração que está aí agora com 30, 40 anos foi a geração... desde os 14, exatamente, né? Quem não começou, né, com 14, 15 anos, ou para regular o ciclo, ou porque sentia cólica, ou tinha espinha, cabelo oleoso. Verdade. E aí começava com anticoncepcional e é maravilhoso, né? Tu sabe exatamente quando você vai menstruar. Tu consegue programar quando a sua menstruação vai descer. Tu concilia ali com as férias, tu não tá né? pensando em gestação e tudo que tu não quer naquele momento. Então, ok, perfeito. Aí passa 10 anos e aí já fica... 10, 20 anos, às vezes você tomando todos os dias, né, seu anticoncepcional. E agora que a gente começa a sentir os efeitos disso, né, desse uso contínuo. E o terceiro ponto é o estilo de vida, né, que foi mudando muito ao longo do tempo. A gente está com um estilo de vida mais estressante, mais corrido, a alimentação está diferente. Menos contato com a natureza, muito trabalho, muito estresse, muito agrotóxico. Está completamente diferente de antes. Antes, o alimento a gente pegava, né? A minha avó tinha horta, então era outra vida, completamente diferente do que da vida que a minha filha vai ter e que eu tive também. Exatamente, é um outro ritmo, completamente diferente. Então, a gente está muito acelerado, né? A carga horária de trabalho está muito maior. Às vezes, né, a gente não percebe, mas a gente está no celular trabalhando, né? Já deu horário de trabalho mesmo. Sem dúvida. Mas nós estamos em casa respondendo WhatsApp, respondendo e-mail. Programando o que vai postar e fazendo contabilidade, e pensando em conteúdo, pensando em tudo. E no celular. Sim, e aí tu vê, foram às vezes 14, 16 horas trabalhando
E aí, quando tu consegue, às vezes, ali uma horinha para assistir alguma coisa, para descansar, vem a culpa. E assim, não, mas eu deveria estar fazendo alguma coisa, né? Tô aqui assistindo uma televisão, não como posso, assim? Né? Como assim? E aí, isso vai, né, pelo olhar da medicina chinesa, a gente sempre trabalha yin e yang, né? Que são aquelas energias opostas que se complementam. E isso vai desgastando muito o nosso yin. E o yin tem uma relação muito direta com a fertilidade, né? Principalmente ali a qualidade de óvulos, do endométrio. E aí, conforme a gente vai desgastando o nosso yin, é como se a gente fosse perdendo a nossa fertilidade, né? Vai afetando muito a nossa fertilidade. Então, a mulher tem que resgatar esse yin. E aí, eu falo que também, né? Isso vai um pouco de contrapartida ao nosso ritmo de vida. Que para recuperar esse yin, a gente precisa descansar. A gente tem que ter uma alimentação com calma, 1 hora de almoço, que parece às vezes um absurdo, mas é o mínimo. Eu faço em 10 minutos. E respondendo no WhatsApp, né? Como pode, né? Como tá tudo errado, aí a gente quer resultados, mas a gente não tá fazendo absolutamente nada para mudar essa realidade. Exatamente. E logo, logo o corpo vai cobrar? Sim, porque de algum lugar o corpo vai ter que tirar essa energia, né? Porque a conta tem que fechar no final. Pra gente tem tá que ter vivo, o balanço, né? Exatamente, exatamente. Então, de algum lugar o corpo começa a tirar energia, né? Ele fala assim, não, isso daqui é secundário, não vamos dar tanta importância, porque é importante o coração bater, né? O pulmão funcionar, o estômago. E aí, às vezes, o sistema reprodutor acaba ficando em segundo plano para o nosso corpo, né? E é aí que começam essas dificuldades para engravidar. Então, assim, né, dos 3 fatores que eu falei, idade. A gente não consegue mais mudar a nossa idade, né? Se eu deixei para engravidar com 37, com 40 anos, é uma coisa que a gente não consegue mais mudar. O uso do anticoncepcional. Se eu já usei por 10, 15, 20 anos, também não consigo mudar. Mas estilo de vida eu consigo mudar agora. E eu consigo ter resultados mudando esse estilo de vida. Então, o se alimentar bem, né? Tentar fugir ao máximo dos industrializados, porque eles são práticos, né? Isso a gente não pode negar. Mas não é uma alimentação que está nutrindo o nosso corpo, né? Tanto é que a gente come alguma dessas coisas, logo em seguida tem que estar indo lá comer de novo, né? Então, a gente fica num círculo vicioso aí, que tem que estar sempre repondo essa energia, porque são energias vazias, né? Que não nutrem o nosso corpo. O sono também, né? Hoje em dia ele está muito em segundo plano. Muito. Se dorme tarde. Pra que eu vou dormir? Tipo assim, não, durmo 5 horas e estou super bem. Nossa. Né? Mas 5 horas é muito pouco tempo para o teu corpo se recuperar, né? Teve uma vez ali no livro do Nuno Cobra, que se chama A Semente da Vitória, não sei se tu já leu. Nunca li. Ai, é maravilhoso esse livro. E ele fala, assim, que é muito importante essas 7, 8 horas de sono, porque quando a gente dorme é como se vários trabalhadores saíssem para fazer a função deles. Eles precisam dessas 7, 8 horas para fazer a função deles, que é regenerar o nosso corpo. Tudo que a gente foi danificando ao longo do dia, esses trabalhadores vão lá para consertar. Se a gente encurta esse tempo de sono, a gente encurta o tempo de trabalho deles. Eles não conseguem recuperar tudo que tem que ser recuperado durante a noite, e aí vai acumulando noite após noite, várias, né, não só em dificuldade para engravidar, mas várias doenças começam a aparecer pelo simples fato de não se estar dormindo direito. Ou às vezes a pessoa, ela até fala assim, não, eu durmo 8 horas, mas eu vou dormir à 1 e levanto às 9. E aí é um horário que também não é muito bacana, porque a gente tem hormônios que são produzidos só durante a noite e quando está escuro. Então, se eu estou dormindo num horário que já está claro, né, produção de melatonina, cortisol, que são hormônios muito regula importantes. todo o corpo, né? Faz tudo errado. E aí depois quer chegar num resultado, mas não está dando certo. Mas por que não está dando certo? Daí quando a gente se dá conta assim, se a gente vai ter uma consulta contigo, tu vai perguntar 3... Bom, tá aí já o resultado. Eu acho que deve ser chocante, assim, para as mulheres também, né? Sim. Porque tu deve olhar e perguntar, como é que tá a tua alimentação? Tá praticando atividade física? Como é que tá o teu sono? Tô muito estressada? Bom, então tá aí o resultado. Sim, exatamente. E daí o que a gente faz? Aí tu muda totalmente o estilo de vida das pessoas. Aí eu na minha consulta eu sempre falo assim, ó, eu vou te passar um mundo ideal, né? Que a medicina chinesa ela acaba puxando freio de mão, né? Ela fala assim, vamos desacelerar, vamos devagar, né? Vamos achar um outro ritmo aí. E aí eu passo o cenário ideal. Que pela medicina chinesa um dos pontos é que às 10 horas a gente tem que estar dormindo, né? E aí para algumas pessoas assim, meu Deus, 10 horas? Não, acabei de desligar o computador, de sair do trabalho, como que eu, né, vou dormir às 10 horas? E aí eu sempre falo assim, ó, a gente vai encaixando o que, né, na sua rotina, o que dá. Sabendo que o ideal é a gente chegar às 22 horas.
sabendo que o ideal é você ter 1 hora de almoço, né? E aí, aos pouquinhos, às vezes no começo é difícil, né? É penoso, a pessoa fica, meu Deus, eu não consigo. Eu tento deitar na cama às 10, quando eu vejo já é meia-noite, né? Porque a noite passou num piscar de olhos. Mas é tão bacana que tu vê assim, as pessoas elas conseguem ir mudando a rotina delas, implementando. Mas quando tu tem um objetivo, né, Karina? Tu tem um objetivo, tu tem um sonho. Eu quero ser mãe. Então, eu acho que é um período assim, de maior transformação de um ser humano é buscar esse sonho, né? Sim, exatamente. E eu falo, né, todo mundo tem a sua jornada. Então, não adianta a gente olhar, né, para amiga, para vizinha, para prima e falar, nossa, mas por que ela engravidou tão rápido e eu não consigo, né? E eu já estou fazendo tanta coisa, tentando há tanto tempo. Mas eu sempre falo assim, é mais importante do que você ter um positivo, né? Conseguir ali, engravidei. O que a gente quer mesmo é que você tenha um bebê saudável em casa. Sem dúvida. Né? Então, é isso que é o importante. Então, não é só o positivo. Então, quanto mais você conseguir se preparar antes da gestação, você vai ter uma gestação mais tranquila, mais saudável e, consequentemente, um bebê mais saudável em casa também. Nossa, então, eu adorei. Eu aprendi muito, já fiquei assim pensando em vários pontos, mesmo eu não querendo ter mais filho, mas para a vida, para a gente mesmo, assim, Exatamente. sabe? Já vou aumentar meu tempo de almoço e já vou começar a me preparar para as 22. Perfeito. Adorei, querida. Muito obrigada por dividir tanto conhecimento conosco. Até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Eu trouxe hoje para o programa uma pessoa que estava sumida, mas que voltou, a Diva, nossa empresária do ramo óptico. Bem-vinda novamente. Mari, sempre uma honra estar no seu programa, claro. Querida, me fala um pouquinho sobre as novidades, sobre as óticas, sobre o que tem aí para o Dia das Crianças. Fala tudo para nós. Então, eu estou muito orgulhosa que agora nós somos escolhidos pela indústria alemã Zeiss por trazer as lojas oficiais da marca aqui em Florianópolis. Olha só! Então, trazendo toda a experiência, todas as medidas personalizadas, individuais, de cada pessoa. Então, eu fico muito orgulhosa, porque ali a gente tem todo o entendimento da marca. E me conta, assim, onde que tem ótica de vocês? Onde que a gente encontra esse atendimento exclusivo? Nós estamos com 4 unidades aqui em Florianópolis, que fica no Estreito, que nós temos a loja oficial da marca, que é a Zeiss Vision Center, e Ótica Referência, que nós temos também uma unidade no Estreito e 2 no centro. Então, ali na Presidente Coutinho e a outra fica na Esteves Júnior. Já estamos no mercado há 18 anos, bastante tempo. É tempo, né? No ramo. E sempre trazendo uma consultoria diferenciada aqui no mercado de Florianópolis e da região. E como a gente está em outubro, mês das crianças, me fala o que o pessoal vai encontrar nas óticas, o que tem de óculos infantil. Eu sei que vocês se preocupam muito com essa pegada. Tu és mãe, tens uma menina, sabe que são vaidosas. Então, me fala um pouquinho sobre esse lado mais infantil, já que a gente está no mês das crianças. Eu vou começar pelas lentes, que eu acho que é muito importante. Atualmente, a gente tem uma lente exclusiva para as crianças, que é a da marca Zeiss. Ela é uma lente no material policarbonato, que é aquele material mais endurecido, que não tem problema de quebrar. Uma tecnologia freeform, então livre de muitas distorções, não é que existe nas lentes convencionais. Já trazendo o tratamento Blue Protect, que é o tratamento filtro de luz azul. Sabendo que as crianças têm muito contato hoje em dia com telefone, tablet. Sim. E o mais importante é as 2 trocas que o fabricante oferece à criança. Então, por troca de dioptria e também por mau uso. Olha que legal. Nossa, isso é um diferencial. Então, porque a gente sabe que criança e óculos, principalmente no processo de adaptação,
é algo bem complicado, porque Sim. derruba, coloca aqui, enfim, não guarda, senta em cima. Várias, tu deve ver de tudo um pouco lá na ótica, né? Sim, isso que é o bacana, que muitas pessoas ainda não sabem que existe essa lente específica para a criança. É uma lente desenvolvida para a criança. Então, vai no oftalmologista, alterou o grau, vai na loja apresentar a nova prescrição, a gente consegue uma nova lente. Até porque, agora você falou e faz todo sentido, criança vai trocando mesmo o grau. Sim, é o tempos em crescimento tempos. do olhinho, então vai trocar. Mas o que é muito comum acontecer é cair, arranhar na escola. E aí a gente consegue trazer uma nova garantia da lente para os pais. Isso a gente acaba economizando um monte. Nossa. E com toda a tecnologia, tá? De uma lente freeform, uma tecnologia Zeiss, que atualmente é a melhor lente do mundo, vamos dizer. E quando a gente pensa nos nossos filhos, a gente sempre quer oferecer o melhor que existe. Pra gente, nem tanto. Mas pro filho não interessa o isso valor, mesmo. não interessa o valor, é o melhor. Ainda mais quando se trata de visão, saúde da criança. Eu quero o que há de melhor no mercado pro meu filho, não é verdade? E eu sempre digo, acho que é a visão dos sentidos mais importantes nosso. Nossa, meu Deus. Então a gente tem que priorizar muito a visão. E sabendo que se a gente não cuida, pode ir piorando e sim. agravando. Então, Exatamente. vamos cuidar dos olhinhos para que não agrave. Muito pelo contrário, para que fique mais tranquilo, que estabeleça logo, logo, enfim, né? E Mari, também tem muita novidade em armação. Armações Que delícia. lindas, Na minha época não coloridas. tinha, era sempre um óculos redondo. Armações maravilhosas, coloridas, rosinha, cristal. Então, a criança, quando ela chega nas lojas, a gente acaba trazendo o quê? Um mundo divertido. É verdade. As mães ficam um pouco nervosas, mas a criança, Já entra na... ela quer usar. Então, isso que é o bacana. Então, as nossas medidas também é bem diferenciada. Então, a gente usa os equipamentos de alta precisão da marca para trazer uma lente 100% personalizada. Que legal. Se a gente não usar, a gente não consegue trazer. Então, a gente leva em conta aí 10 parâmetros de medida individuais do olho de cada pessoa, postura. Então, isso é muito importante para a gente conseguir trazer a personalização. Por isso que a Zeiss nos trouxe para representar eles aqui na região, trazendo 100%, não é, a tecnologia que a Zeiss oferece. Que maravilha. Então, assim, uniu tecnologia, uniu Qualidade. design, qualidade, opção. Vocês têm tudo ali. Consultoria também especializada, isso é muito importante. A gente só trabalha ali na loja com as melhores marcas, isso é muito importante para o consumidor. Todas as nossas armações, lentes, certificado de autenticidade, então isso é muito bom. Atualmente nós estamos liderando no Google, tá? Olha que legal, a ótica com maior número de avaliações de clientes. Que legal. Então o cliente chega na Será loja... que o atendimento de vocês é diferenciado? O cliente chega na loja, retira o óculos, a gente vai lá no Google, faz a avaliação. E aí ele vai e faz um comentário. A gente sempre pede para fazer um comentário legal. Como é que foi a sua experiência dentro das nossas lojas? E aí ele conta, isso é muito bacana, está trazendo uma relevância muito legal para as nossas lojas. Que legal. E nós somos a maior de Santa Catarina. Olha que legal. Isso é muito segurança também para o consumidor. Com certeza. Porque é difícil, né, da gente escolher um lugar que seja de confiança, que tenha atendimento qualificado, principalmente na ótica. Porque é abstrato que você compra. Com certeza. Então, com toda essa certificação do Google, a pessoa já se sente bem mais segura Verdade. na hora de adquirir as suas lentes. Minha querida, adorei. Parabéns por tudo isso que vocês estão vivendo. Isso é mérito de vocês mesmo. São 18 anos. 18 anos de de história. uma história, assim, ó, de um atendimento maravilhoso, de qualidade. Então, assim, vocês merecem e é por isso que vocês estão aqui, por isso que eu quero mostrar para você também que busca sempre um lugar com nome, um lugar qualificado para levar seu filho, para você frequentar também. E quando a gente pensa em visão, lente, armação, isso também faz toda a diferença, porque a gente está falando de visão.
E visão, quando a gente não cuida, pode ficar cada vez pior. Então, se você precisar, se você quer trocar o óculos, enfim, agora você já sabe aonde a Diva faz parte do time do Minuto Mamãe e Bebê. Então, qualquer dúvida você pode mandar mensagem que eu repasso para ela, ela nos ajuda a entender. E muito obrigada, querida, por estar aqui conosco, Eu que agradeço. fazer parte do nosso time. E venham nos visitar. Tenho Obrigada. certeza que a consultoria você vai gostar. Obrigada, querida. Até o próximo encontro. Exatamente. Quem é do mundo das atividades físicas não pode ficar muito tempo sem se mexer, que já fica desesperado para voltar. Mas aí depois que você ganha bebê, qual é o momento ideal para voltar a mexer o corpício? Eu trouxe hoje a nossa fisioterapeuta pélvica, a Ari. Bem-vinda novamente. Ai, obrigada. Que tema gostoso e muito importante, porque assim, é extremamente necessário, a gente sabe que até para perda de peso, para cabeça, para tudo, a atividade física no pós-parto. Mas em que momento? Conta para nós. Então, a gente vê a necessidade das mãezinhas. Eu vejo durante a gestação que elas já estão ansiosas para retornar. Mas a gente vem daquela questão, se for parto normal ou cesárea, quanto tempo, né? Se for parto normal, em um mesinho ali, ela já pode voltar até antes, com exercícios próprios para ela. Se for uma cesárea, depois em média 2 meses, 3, depende da cicatrização e da liberação da obstetra. Então, mas o que eu falo para todas é o momento em que a mãe se sente preparada. Talvez esse pós-parto demore 2 anos, 3 anos, e tá tudo bem, né? Eu acho que é muito bacana a gente pensar no físico e no psicológico ali que vai trabalhar, mas a mamãe tem que estar preparada para trabalhar o corpo, né? Porque a gente se compara muito, se cobra muito, aí você olha, mas a minha vizinha já voltou, porque a fulana lá da internet já voltou, eu tô aqui, não voltei a me mexer ainda. E daí começa a se cobrar, mas na verdade, às vezes, tu não tá pronta ainda. Sim. E tudo bem. Sim. Só que é importante saber que em algum momento você tem que voltar. Sim. Não por estética, por comparação, mas por saúde, por qualidade de vida. Porque a gente pensa também, aí eu sou mãe, eu tenho que dar colo, amamentar. Então, mexe com toda a parte do corpo. Se você tem uma musculatura legal, se você tem mais estrutura para cuidar desse bebê também, né, Ari? Não, com certeza. Esse retorno da atividade física, o primeiro foco realmente vem para a questão estética, né, da mulher, que ela já está preocupada que o corpinho mudou. A gente vai para esse foco. Principalmente ali a barriga, tem todas as alterações por um ótimo motivo, né? Mas o principal realmente porque a mãe está se dedicando tanto para o neném que ela esquece. Ela não vai conseguir cuidar da postura dela em casa, ela está namorando aquele serzinho, né? Então, a gente cuida no estúdio para realmente trazer isso, essa força para tirar as dores, para ser uma fase mais gostosa, sem tantos desconfortos. Verdade. E Ari, quais são os tipos de exercícios que vocês têm lá no estúdio? Tu tens personal? Fala um pouquinho para mim sobre a tua equipe e o tipo de treino que vocês oferecem lá. Então, nos estúdios a gente trabalha com as... São 2? São 2. Com as fisioterapeutas, sou físio também, e com os personagens. Ali a gente consegue ir dosando. Trabalho também com o LPF. Geralmente, a mãe, quando volta para o estúdio, a gente começa com um treino abdominal, respiração, postura com o LPF. Depois, depende do objetivo dela, a gente leva ela, direciona ela para o Pilates, para o Neopilates, ou para o treinamento funcional com os personagens. Que legal. Para conseguir trazer tudo o que ela espera. Então, assim, primeiramente vai chegar lá, vai ter uma avaliação, vai passar por aquela anamnese, saber tudo e a partir dali montar alguma coisa para ela. Isso, com certeza. Um trabalho personalizado para conseguir
chegar nos objetivos. Tudo isso, com certeza, a partir dessa avaliação. Entendi. E daí, assim, muita gente pensa assim, mas eu tô com um bebezinho, eu não vou conseguir sair de casa. Vocês também têm várias mamães lá com bebezinhos e tudo ok, né? Sim, isso é lindo, eu amo. Porque realmente, às vezes, o que trava é porque não tem ninguém para deixar o bebê. Isso é verdade, acontece porque eu também passei por isso e eu sei que é muito difícil. A gente tem pessoas que não têm família, não têm rede de apoio. Aí onde é que eu vou deixar? Não quero colocar na creche já. Elas não querem isso e tá tudo bem também. Sim. Então, com certeza, é super bem-vindo elas levarem os bebês juntos para a sessão. Que legal. E assim, se você vê também, a mãe está precisando de uma nutricionista. Então, lá também você já encaminha, já ajuda. Sim, a gente tem vários profissionais parceiros onde a gente consegue ir direcionando e indicando. Porque a gente sabe que é um conjunto, né, Ari? Sim. Então, assim, é a cabeça, o corpo. Então, quando tudo se alinha, a gente consegue chegar num objetivo, né? Sim, é toda uma rede, né? Porque não adianta trabalhar só uma coisa. É tudo junto. E assim, depois que a mulher ganha bebê, às vezes a gente quer um passe de mágica, assim, eu quero ter o meu corpo que eu tinha antes de engravidar e tudo mais. A gente sabe que isso não acontece de forma milagrosa. A gente tem um tempo, a gente tem que respeitar o tempo do nosso corpo, do organismo, assim. Mas em quanto tempo, aproximadamente, sabe, respeitando a individualidade de cada corpo, mas em quanto tempo mais ou menos de treinamento, enfim, alimentação saudável, indo lá, frequentando os estúdios, quanto tempo a mulher já consegue ver um retorno, assim, para a barriga, firmar os músculos e tudo mais? Então, a gente tem que partir do princípio que foram 12 meses de alteração nesse corpo. E aí, depende muito de quanto ela ganhou de peso, todas essas questões vão interferir. Como que está a alimentaçãozinha dela, como que está a rotina de sono. Sim. São vários fatorzinhos. É verdade. Mas assim, em um mês que ela começou essa prática, a gente já vai mudar, já vai ver alteração na musculatura dela, um fortalecimento do abdômen, alívio, muitas vezes alívio das dores, porque a gente está trazendo. Eu gosto muito de saber da rotina da mãezinha. O que a gente pode mudar? Às vezes a poltrona em que ela amamenta, a forma que ela amamenta, a forma que ela dorme com o bebezinho, para a gente trazer várias coisinhas, porque também não adianta a gente ficar 1, 2, 3 horas ali e o resto das horas do dia ficar jogadinho. A semana inteira, as horas inteiras do dia. Poxa, são 24 horas no dia, são 7 dias na semana, 30 no mês. E daí, naqueles momentos que ela está lá no estúdio, ela faz ok. Sim, e o resto, e que é o depois... maior tempo que ela passa longe, né? Que ela está em casa. Então, eu acho que é muito importante essas dicas, porque às vezes a mãe não nota, não sabe, né? Não faz sentido. E aí a gente avaliando como que está cada coisa, conseguindo mudar pequenos detalhes que fazem essa diferença para ter essa resposta mais rápida. Que legal, Ari. Olha, eu admiro muito o teu trabalho, porque é um momento muito delicado da nossa vida. E quando a gente fala, assim, na volta à atividade física depois do parto, é um tema delicado, mas é tão importante, né? Eu gosto muito também de a gente juntar mães, porque aí vem várias experiências. As turmas de gestantes, geralmente, elas voltam juntas. Legal. Porque cada uma tem a sua bagagem, né? E aí, ver que o que está passando contigo também passa comigo e está tudo bem. E passa. Passa, claro que passa, com passa. certeza. E tem que passar e a gente tem que estar, não pode perder tempo, tem que estar lá se movimentando para que não vire uma bola de neve, né? Com certeza. Querida, adorei. Muito obrigada por dividir com a gente essas dicas, por trazer tanta informação e até o nosso próximo encontro. Até mais.